o Augusto Cury ele fala, né, que a ciência ela se cala quando a fé se inicia. Porque a fé ela sobrevive pelo acreditar, pela certeza. É aí que a fé existe. Já a ciência ela só existe porque tem dúvida. Onde não há dúvida, não cabe a ciência. Tanto é que antes de você fazer qualquer pesquisa científica, o que te perguntam? Qual que é a sua pergunta de pesquisa? Toda ciência surge de uma pergunta. E a fé, ela surge de uma certeza e não de uma pergunta. Isso já me pegou. E foi aí que ele fala, pensando nisso, então, e aí Jesus, ele discorria sobre a fé, e aí ele fala aqui, ó, antes de qualquer coisa, antes da gente crer em qualquer coisa, nós precisamos ter a capacidade de pensar. O próprio Jesus ensinava isso. E aí ele meio que, eu pelo menos entendi, interpretei dessa maneira, que ele dá uma cutucada no sentido assim, por que vocês creem nas coisas tão facilmente? Se o próprio Jesus pedia para as pessoas refletirem, muitas vezes ele não respondia às perguntas, muitas vezes ele respondia perguntando para o outro, levando o outro a refletir sobre a sua própria pergunta. E aí ele fala, então, que vocês, né, o Augusto Cury aqui falando, que vocês também peguem isso de Jesus e apreciem a arte de pensar assim como ele, de questionar também. Ele fala, Jesus gostava muito de pessoas que pensassem, era tudo que ele queria. É uma questão. Jesus, quando você falou no começo, Jesus era extremamente sábio. Na minha concepção, Jesus era a própria sabedoria. Também é. Porque a sabedoria é um dom de Deus, e ele, por ser Deus, logo, ele seria a própria sabedoria. Salomão, inclusive, quando ele, no livro dele, Provérbios Eclesiásticos, quando ele fala da sabedoria, ele fala da sabedoria como uma pessoa. Ele fala, a sabedoria conversou comigo. Então, a gente analisa a sabedoria, eu analiso a sabedoria como o próprio Deus, o próprio Jesus. Partindo desse princípio, eu analiso que Jesus, ao questionar, até mesmo os fariseus, que eram os doutores de direito da época, ao questionar os fariseus, ele ele questionava de uma forma educada. Não é um questionamento com arrogância. O que liga muito com o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que Dale Carnegie fala sobre apontar uma dúvida relevante e entender o que a pessoa está falando e discorrer a partir do que ela está falando de forma educada. Então você vai ver, em muitos momentos da nossa vida, que a gente discorda de alguém, de um político, não sei, e a gente rebate aquele político ou aquela pessoa, às vezes nossos pais, de uma forma meio que agressiva. Isso gera uma confusão. Sim. Porém, se você agir com a sabedoria de Jesus Cristo, você analisa que a partir dessa sabedoria, você consegue abordar as pessoas e até fazer a pessoa mudar de opinião quando você discorda e questiona com educação. O segredo tá em educação. E Augusto Cury fala no livro aqui, o sistema político e religioso, porque à época o sistema político e religioso era a mesma coisa dentro do farisaísmo. Então o sistema político e religioso não foi tolerante com ele, mas ele foi tolerante e dócil com todos, mesmo com os seus mais ardentes opositores. E aí aqui no capítulo 2, seguindo aquela lógica ainda de refletir, né, porque Jesus apreciava aqueles que pensavam, tanto é que ele pedia, né, ele cutucava para que as pessoas refletissem sobre aquilo que elas mesmas estão falando. Augusto Cury escreve aqui, investigar com critério aquilo que se vê e se ouve é respeitar a si mesmo e a sua própria inteligência. Se alguém não respeita a própria inteligência, não pode respeitar aquilo que acredita. Não deveríamos aceitar nada sem antes realizar uma análise crítica dos fenômenos observados. Por que é e eu achei muito interessante isso. Porque se alguém fala algo para mim e eu acredito, realmente isso é ferir a minha inteligência. É sinal de que eu não tenho capacidade crítica de avaliar se aquilo que a pessoa está me falando é verdade ou mentira. Logo, eu aceito. Esse é o caminho mais fácil. Olhar por essa perspectiva mudou um pouco o meu jeito de pensar e de acreditar no que os outros falam. Muito disso, na verdade, eu já tinha muito isso por causa de você. No começo, quando a gente se conheceu, eu acreditava em tudo que me falavam. E o Joe é alguém muito crítico. E eu já estava aprendendo isso com ele, mas ler isso fez todo o sentido. É como se tivesse uma explicação lógica para aquilo que o Joe me ensinou. Olha, a explicação lógica é essa. Quando você aceita o que te falam, você está desrespeitando a sua própria inteligência. Você está falando para você mesmo, eu sou burra, então vou acreditar no que estão me falando. E geralmente, a gente já está fugindo um pouco do livro, mas a pessoa que costuma passar informação, e geralmente todo mundo acata, quando aparece alguém que questiona, essa pessoa, geralmente arrogante, ela paralisa e tende a diminuir você. Já vi muito isso. Em jornalistas, em políticos, e até na minha família, por exemplo, eu já vi isso, na igreja, já vi muito disso.
Porque às vezes a pessoa, o ancião, o pastor da igreja, ele não gosta de ser questionado. Mesmo que sua dúvida seja relevante, e mesmo que ele tenha uma resposta, mas só por você questionar, ele já vira a cara para você.